Evangelho de João, João 20, os versículos 24 até o de número 29. Convidar a todos para ficarmos em pé. João 20, 24 a 29. Presta atenção. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, seja crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. O bondoso Deus aplica os ensinos da tua palavra à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito, que possamos nos apropriar, ó Deus, desses ensinos da palavra santa, para sermos por ela edificados. Assim oramos o precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmãos e irmãs. Depois de algum tempo, eu volto com um sermão biográfico. Então, o sermão biográfico é um sermão sobre um personagem das Escrituras. Trata da vida de um personagem das Escrituras. Eu sei que muitas vezes sermões assim não são tão atrativos. Eles caminham muito próximos da temática do estudo. Mas nós não estamos aqui para sermos atrativos a ninguém. O culto não é para ser atrativo a nós. O culto é para o nosso ensino. O culto é para a nossa edificação. E nós, nos sermões biográficos ou estudos dos personagens das Escrituras, nós temos visto sobre os apóstolos. E vimos que são 3 grupos de 4. O primeiro deles, Pedro, Tiago, João e André, nós já estudamos. E nós vimos que esse grupo é muito conhecido nosso, especialmente das crianças. O segundo grupo, de 4, nós estudamos Filipe e Bartolomeu. E hoje o terceiro personagem desse grupo, eu fiz a opção hoje de não escolher o texto da vocação, do chamado deles, como havia feito em todos os outros sermões biográficos até o momento, mas fiz a opção de escolher um texto específico deste personagem. Mas em casa você pode conferir, e você vai ver que o próximo personagem do grupo é Tomé. Esse segundo grupo de 4 não é tão famoso quanto o primeiro. Mas, se nós temos alguma intimidade com a Bíblia, se nós temos feito alguma leitura regular da Bíblia, quem sabe uma leitura a cada 2 dias, 3 dias, no máximo, eu acredito que todos aqueles que tenham feito uma leitura regular das Escrituras,
com certeza já ouviu sobre Filipe, Bartolomeu e Tomé, antes mesmo que eu viesse a pregar esses estudos biográficos ou sermões biográficos. Esse segundo grupo não é tão famoso quanto o primeiro, mas, como vocês já fizeram alguma leitura da Bíblia, ainda que não tenham todos o costume de ler a Bíblia todos os dias, que deveria ser esse o nosso costume, eu tenho certeza que esse grupo não tão conhecido, talvez Filipe e Bartolomeu, você tenha dado uma pequena travada, mas eu tenho certeza que Tomé você conhece muito bem. O nome Tomé é de origem aramaica. Esse nome, numa forma grega, ele seria Tomás. Então, nome que nós conhecemos bem. Mas ele é chamado aqui também de Dídimo. Tomé, ou Tomás, significa gêmeo. Aí, de repente, você vai começar a viajar, né? Mas quem era esse gêmeo de Tomé? Se é gêmeo, ele tinha um irmão. Quem era esse irmão? Será que esse irmão de Tomé também foi discípulo de Jesus? Para de divagar sobre isso, porque não é sobre isso que vamos tratar. Então, gêmeo. Não nos interessa quem era o irmão dele. Nos interessa quem é Tomé. Ele também é chamado de Dídimo. E essa palavra traz a ideia de aquilo que tem duas partes. Aquilo que é duplo. Ou seja, a palavra Dídimo e a palavra Tomé ou a palavra Tomás, elas caminham no mesmo sentido de apontar para nós a possibilidade que Tomé tivesse um irmão. Mas nós vamos estudar não sobre o irmão de Tomé essa noite, nós vamos estudar sobre o Tomé, até porque a Bíblia não nos fala nada se ele teve de fato um irmão e o porquê do nome dele trazer esse estranho significado. Da vida de Tomé, alguns eventos são evidentes para nós. O segundo grupo dos 4 apóstolos não é tão conhecido quanto o primeiro, mas Tomé, alguns eventos da sua vida chamam a nossa atenção, e 2 eventos em particular. Então eu fiz a opção essa noite de nós trabalharmos apenas um desses eventos, que é o da segunda aparição de Jesus. E o outro evento da vida de Tomé, com certeza nós vamos ter uma oportunidade de estudar futuramente. Eu entendo que nessa noite, e que recebemos aqui novos membros, a membresia de nossa igreja, eu entendo que o tema dessa noite, o personagem Tomé e o texto no qual ele está inserido é muito rico, é muito importante para nós, porque, meus irmãos, é muito triste que um crente que tenha professado a sua fé, um crente que tenha respondido perante Deus e perante a igreja, promessas tão solenes, e nessas promessas dando a entender, e algumas vezes eu sou até mais direto, não fui hoje, porque entendo que esses irmãos já têm compreendido bem a importância de participar do culto cristão, mas noutras ocasiões sou até mais direto, convidando a jurar solenemente que vai ser assíduo às atividades do culto a Deus. Então é muito triste que alguém que tenha professado a fé em Jesus e que tenha dito que, perante o conselho da igreja, que não só seria fiel nas atividades da igreja comuns, mas até mesmo nas assembleias, que são cultos administrativos, que apresentam um caráter burocrático muito intenso, mas o membro da igreja se compromete a participar, inclusive das assembleias. Então é muito triste quando um crente passa a não ter tempo de vir à igreja. E pior ainda, quando esse crente não tem tempo de assistir nem aos cultos online.
e nem de participar dos estudos online. Eu entendo bem que aos domingos os nossos templos, eles tenham um número maior de pessoas presentes. Nós estamos evitando sair muito nesse momento de pandemia. Sair o necessário. Então, durante a semana, é natural, num certo sentido, que haja um grupo menor de pessoas na terça-feira na oração e na quinta-feira no estudo bíblico. Nós entendemos, mas lamentamos, porque com certeza o prejuízo é muito grande para aqueles que estão perdendo essas atividades de culto, porque inclusive nós não temos reunião online de oração mais. Quem quiser participar da reunião de oração, que venha ao templo para participar das reuniões de oração. Então é muito triste que alguém que tenha professado a fé, que tenha respondido promessas solenes, dos quais Deus foi chamado por testemunha, a igreja ficou em pé no momento de oração, foi chamada por testemunha, e que nesse instante, que esses irmãos não tenham mais tempo de participar do culto cristão. Eu não vou na igreja por causa do vírus, mas também não assisto o culto em casa online, e depois gravado durante a semana eu também não tenho tempo de assistir. Então causa estranheza e profundo espanto que alguns não tenham tempo para o culto presencial, para o culto no conforto das próprias casas, o culto online, e nem para assistir o culto gravado depois. A pergunta é, meus irmãos, isso termina bem? Uma série de perguntas foram formuladas para os irmãos membros dessa igreja. E essas perguntas, elas têm como objetivo fazer uma avaliação da caminhada cristã. E essas perguntas, elas vão mostrar ao conselho da igreja um pouco do estado espiritual dessa igreja, porque elas vão ser contempladas na sua totalidade. Nós não estamos tão preocupados com a questão individual, essa é pastoral. Então vou ter oportunidade ou de visitar aqueles que pediram, ou de aconselhar aqueles que pediram, para ajudar a entender as questões que foram respondidas, que apresentam ali alguma coisa estranha para uma caminhada cristã saudável. Mas o conselho da igreja, de posse dessas informações, ele vai ter uma noção no segundo semestre, o que essa igreja precisa realmente. Quais são os estudos? Qual a temática? Para onde deve ser conduzido o ensino dessa igreja no segundo semestre, a fim de que nós tenhamos uma igreja realmente forte, uma igreja comprometida com o reino do Senhor Jesus. Então, porque se você, meu querido irmão, minha querida irmã, se você não tem compromisso com o culto presencial, com o culto online, e nem depois da semana você consegue arrumar um dia para assistir gravado o culto, alguma coisa muito estranha está acontecendo com você. Então o tema dessa noite é a trágica experiência do crente que não tem compromisso com o culto. E não estou falando que não tem compromisso com o templo. Eu estou falando que não tem compromisso com o culto. Porque o culto nesse momento da história, ele acontece presencial e acontece online. Mas por um tempo apenas. Culto online não é coisa boa. Porque ele compromete com certeza a unidade da igreja. Compromete com certeza a solenidade do culto. É um prejuízo. Mas no momento é o que nós temos. Então eu quero falar essa noite sobre a trágica experiência do crente que não tem compromisso com o culto. E eu quero observar com vocês 3 fases na vida de Tomé, que podem ser transformados em ensinos preciosos para a nossa caminhada. E que pode fazer de nós verdadeiros crentes, verdadeiros adoradores. E podem fazer com que nós sejamos dotados de uma consciência um pouco mais tranquila
mesmo sabendo das nossas limitações. Então, a primeira consideração é a seguinte: Tomé, o crente que não tem tempo de estar com os irmãos. Tomé, o crente que não tem tempo de estar com os irmãos. Um texto muito conhecido das Escrituras e que vai aqui dar apoio ao desafio dessa noite é o do livro dos Hebreus, o capítulo 10, no versículo 25. Ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que dia se aproxima? O dia do Senhor. Se essa pandemia serviu para alguma coisa, foi para nos alertar que o dia do Senhor está mais próximo do que nós imaginávamos. Então, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes da pandemia, alguns já tinham o costume de não congregar. Falando para os jovens ontem, nós falamos um pouco sobre isso. A pandemia não é a causa. A pandemia trouxe a revelação de coisas que já estavam acontecendo. A pandemia trouxe a revelação de fragilidades que já estavam presentes na vida de muitos irmãos e de muitas irmãs. Então, alguns já não tinham o costume de congregar. Você acha que isso é uma coisa boa? Você acha que há justificativa para isso? Haveria justificativa se esse fosse o mandamento estipulado pela Igreja Presbiteriana do Brasil ou por alguma denominação evangélica? Não, mas é uma determinação da palavra de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Está havendo elogio para esses alguns aqui? Não. O que há para esses alguns é uma palavra de crítica. É uma palavra pesada, uma palavra triste. Não façam como alguns. Não se comportem como alguns. E por que alguém deixaria de congregar? Essa é a pergunta. Por que alguém deixaria de congregar? Nós podemos levantar algumas situações. A primeira delas, alguém poderia deixar de congregar por causa da sua vaidade, por causa da sua arrogância. Aqueles que não desejam congregar porque acreditam que não precisam da igreja. Aqueles que dizem assim: tem gente lá pior do que eu. Tem gente que se vangloria disso. Tem gente que se acha demais. Tem gente lá pior do que eu. E eu respondo sem medo algum para tal pessoa: e tem gente lá muitas vezes melhor do que você e eu. Nós olhamos para aquilo que nos interessa. A carne nos interessa, o pecado nos interessa, as desculpas nós as temos prontas. Então, aqueles que são autossuficientes: eu sou muito mais crente em minha casa. Em casa eu estudo muito mais as Escrituras. Em casa, pastor, aqui eu visito tudo quanto é site. Os melhores pregadores do Brasil e do mundo. Eu acompanho em português, em inglês, em japonês, em alemão. Sermões, top de linha, pastor. Mas, meus irmãos, isso revela autossuficiência. Esses são aqueles que muitas vezes se enquadram nos chamados desigrejados. Eu não preciso de igreja, lá tem gente pior do que eu. Em casa eu aprendo muito mais, eu adoro a Deus muito mais em casa do que se eu estivesse lá com aqueles irmãos. Ô fariseu, eu te conheço, a Bíblia fala sobre você. Alguns não querem congregar por sentirem-se envergonhados, por causa das críticas. São aquelas pessoas cuja fé
é frágil. Eles não conhecem a Bíblia. Há muitos crentes que não conhecem a Bíblia. Se tornaram crentes, professaram a fé, mas não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia. Então, quando alguém o confronta, ele não sabe o que falar, ele não sabe como responder, então fica envergonhado. Então, aqueles que, quando são confrontados, se sentem abatidos. São confrontados por quem? São confrontados pelos amigos, pelos familiares, namorado, namorada, cônjuge. São confrontados por alguém e por serem frágeis à fé, por não terem como base as Escrituras Sagradas, não conseguem se firmar nas atividades de culto. Quantos jovens que entram para as faculdades, fazem novos amigos e abandonam a fé? Quantos jovens que outrora foram animados, arrumaram um namorado, uma namorada não crente e abandonaram a fé? Outros não. Outros tentam trazer para a igreja, se esforçam, mas alguns, porque são frágeis da fé, acabam cedendo aos argumentos daquele que não tem a mesma fé. Quantos irmãos e irmãs que eram solteiros da igreja, ativos da igreja, se casaram mal, casaram com pessoas que eram ímpias, pessoas que não tinham temor de Deus, não é pessoas que não eram crentes, não. É pessoas que eram ímpias mesmo, pessoas que não tinham temor de Deus, e acabaram por se desviar. Meus irmãos, por que motivo alguém desejaria não congregar? Dificuldade relacional. De repente alguém parecia tão envolvido na igreja, tão participante da igreja, e a pessoa vai desanimando e abandona a igreja e some. Aí você vai questionar, vai tentar descobrir o que aconteceu. Problema de relacionamento. Me chateei com o irmão. O irmão pode ser o pastor, pode ser o presbítero, pode ser o diácono, pode ser o professor da escola dominical, pode ser alguém da diretoria da sociedade interna, pode ser o membro da igreja que com ele ali congrega. Me chateei com o irmão. Então deixou de congregar porque chateou. Aí vem uma máxima extremamente pesada, que a gente não fala para magoar ninguém, mas tem que falar a verdade. Quem entra na igreja, quem sai da igreja por causa de homens, nunca entrou nela por causa de Deus. Se entrou por causa de Deus e está afastado, então volta correndo, porque não foi por causa de homens que você entrou aqui. E alguns deixam de congregar porque não conseguem entender os propósitos divinos. Meus irmãos, Jesus havia sido crucificado. Os discípulos não esperavam uma mudança tão trágica de acontecimentos. Mas Jesus já havia os alertado muitas e muitas vezes. Mas eles não tinham em mente o Messias crucificado. Eles estavam abalados em suas emoções, eles estavam abalados em sua fé. E não é assim, meus irmãos e irmãs, que acontece muitas vezes comigo e com você. As coisas não vão muito bem e nós não entendemos onde está Deus. Por que Deus não ouviu as minhas orações? Por que Deus não se manifesta? Por que Deus não estende o seu braço para me socorrer? Então, por não entender os propósitos divinos, muitos deixam de congregar. As Escrituras nos mostram aqui que Tomé, ele não estava presente no dia da Páscoa, no fim da tarde. E ele perdeu uma bênção maravilhosa, a bênção de ver Jesus ressuscitado. Meus irmãos, ser um frequentador irregular da igreja de Cristo, com certeza vai comprometer a sua vida espiritual, vai comprometer a sua vida emocional, vai comprometer a sua vida relacional. Tem gente aqui dentro que não conhece o outro, não é porque chegou hoje não, é porque não tem relacionamento na igreja mesmo. Se você visita a sua família de quando em quando, que relacionamento você tem com a sua família, né? Alguém poderia dizer assim, mas Tomé, no domingo seguinte, Tomé foi muito abençoado. Ele perdeu a bênção no domingo, mas no outro domingo ele foi abençoado. Mas você quer ser abençoado do jeito que foi Tomé?
Olha o texto das Escrituras Sagradas. O texto diz que Jesus se pôs no meio deles e diz: paz seja convosco. Jonatas, você acha que Tomé teve paz naquele momento? Neide, você acha que Tomé teve paz naquele momento? Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, seja crente. É assim que você quer receber a bênção no domingo seguinte? É assim que você quer justificar a sua ausência aos cultos? Tomé foi abençoado no domingo seguinte, mas ele precisou ouvir essas considerações pesadas de Jesus. De repente eu e você estamos precisando ouvir isso essa noite. Essas considerações pesadas do Senhor Jesus, para nós tomarmos tenência, juízo, para nós entendermos que o lugar do crente é no culto, na presença do Senhor, quer seja presencial ou quer seja nas casas neste momento. Então Tomé, o crente que não estava presente com os irmãos. O texto também nos fala de Tomé, o cético, o crente que não crê, a não ser que ele veja. Tomé, o cético. O que é cético? Cético é aquele que não confia. Cético é aquele que duvida. Cético é aquele que não crê. Cético é aquele que é o descrente. Por que Tomé deve ser lembrado como um cético? Ele não havia estado na primeira aparição de Jesus. E quando os que estavam reunidos contaram a ele que tinham visto o Senhor, ele imediatamente duvidou. E por que duvidou? Ele duvidou porque ele havia visto o que haviam feito a Jesus. Ele havia visto a fronte machucada pelos espinhos. Ele havia visto o corpo ferido pelo espancamento e pelas chicotadas. Ele havia visto as mãos e pés dilacerados pelos cravos. Ele havia visto o lado de Jesus rasgado pela lança. Ele viu Jesus expirar da cruz. E em seguida ele ouviu o brado: está consumado. E Jesus expirou. Ele viu Jesus morrer. Seriam essas percepções de Jesus suficientes para que Tomé acreditasse agora naquilo que estavam falando para ele, que Jesus havia estado presente? Meus irmãos, qual deveria ser a sensação dos discípulos que viram Jesus? Como eles anunciaram para Tomé? Eu imagino que eles anunciaram para Tomé com muito entusiasmo. Eles anunciaram a Tomé com muita empolgação. Eles estavam em êxtase. O seu Senhor e Mestre vencera o poder da morte. É claro, meus irmãos, que eles contaram a Tomé, tomados de entusiasmo, tomados de empolgação, com o coração palpitando, com o brilho nos olhos, das lágrimas que corriam pelo rosto, uma alegria incontida, uma alegria maravilhosa. Foi assim que eles anunciaram para Tomé. Mas ainda assim, não funcionou. Não serviu de coisa alguma. Por isso que o culto pode ser muito abençoado para o Rogério, mas aquele que não valoriza o compromisso com o culto, que não está aqui essa noite, ou que não está em casa assistindo o culto online, essa coisa, o Rogério pode vibrar e contar com lágrima nos olhos o que Deus fez esta noite. Não vai servir de coisa alguma, porque a bênção que eu experimento na minha vida é para mim. Não tem como eu compartilhar essa bênção. Essa bênção é de ordem pessoal. Então, da mesma forma que o culto tem sido maravilhoso para alguns, não é para aqueles que não estão presentes a ele. É por isso que eu e você precisamos participar do culto, para nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Aquele que perde o culto, perde sim a bênção.
E não há nada que a Mirinha possa fazer para corrigir esse prejuízo. Ainda que a Mirinha repita as orações que foram feitas aqui essa noite, ainda que ela cante os mesmos cânticos, ainda que ela pegue o texto e pregue esse texto aqui, usando todos os recursos possíveis, poderá acontecer o mesmo com Tomé, de não surtir resultado algum. O culto é o momento em que o adorador revela todo o seu amor para com o seu Deus. Não estar presente no culto, não há desculpa suficiente, a não ser que esteja hospitalizado. E hospitalizado você pode assistir o culto. Porque mamãe, quando estava hospitalizada, eu falava aqui, pedia oração por ela. Ela estava assistindo o culto lá no hospital, lá no quarto, lá, assistindo o culto. E muitos assistem o culto no leito de enfermidade, no leito de hospital. Então, meus irmãos, não acompanhar o culto presencial, online, é sinal de descaso, é sinal de indiferença. E significa não receber a mesma bênção. Não há como abençoar aqueles que não querem participar do culto essa noite. De repente a pessoa está até presente no culto, corpo presente, mas a mente está andando, divagando por outros lugares. Tal pessoa não será abençoada. E para nós encerrarmos aqui, a última fase de Tomé, o adorador, o crente que eu e você precisamos ser. Então era a segunda aparição de Jesus, o texto nos fala isso. Tomé agora está junto com os irmãos. Que diferença? Ele ouviu os irmãos contando para ele a bênção que foi o culto. Não creio. Se eu não meter o dedão lá na ferida, não creio de jeito nenhum. Mas quando Jesus fala diretamente, meus irmãos, é outra coisa. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então, ao ouvir de Jesus pelos irmãos, ele respondeu: se eu não vir nas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo, não creio. Mas ao ouvir o próprio Jesus, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Agora Tomé, ele crê, mas Tomé não só crê, Tomé também adora. Você crê em Deus, mas você também adora a Deus? Crer e adorar a Deus é a mesma coisa? Tiago diz que não. Tiago diz: crês tu que Jesus é um? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tem muita gente que crê e não tem tremor e nem temor algum de Deus. Então Deus chama a mim e você essa noite para nós sermos um verdadeiro crente. Então, meu irmão, minha irmã, creia e trema, mas creia e adore, creia e bendiga, creia e louve, creia e exalte, creia e sirva a Deus, a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso bondoso Deus. Essas fases de Noé são ensinos muito preciosos. A ausência aos cultos é um convite ao desastre. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Você tinha esse costume antes da pandemia? Se você tinha antes da pandemia, pode ser que você vai continuar tendo agora. Você tem que mudar isso na sua vida. A ausência ao culto é um convite ao desastre. Quem não está aqui essa noite, e quem não está em casa neste momento, em frente a um aparelho celular ou televisão assistindo o culto, está fazendo o quê? É um convite à tragédia, é um convite ao desastre, é um convite à morte. O ceticismo, a dúvida, a incredulidade, elas são resultados daquele que não participa do culto, porque tudo que você e eu venhamos a dizer para tal pessoa não vai surtir efeito algum. Ela não estava presente aqui para que a palavra fosse exposta para ela e o Espírito Santo operasse diretamente em seu coração. Estar no culto é oportunidade plena para adoração. Meus irmãos, eu quero reforçar o texto de Hebreus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Maldição terrível sobre todo aquele que não tem compromisso com o culto. Não ter compromisso com o culto é não estar aqui essa noite?
Não foi isso que eu disse. Não ter compromisso com o culto é não estar com vontade de orar, cantar louvores, participar dos sacramentos, ouvir a ministração da palavra, é não estar com vontade de Deus na própria vida. Porque quem não participa do culto presencial e nesse momento em casa não participa do culto online, sinceramente não está com sede de Deus. A nossa oração é que Deus opere nessa vida de tal maneira que ela fique tão desesperada de Deus, que na semana seguinte ela possa estar presente aqui ou no culto online, e que Jesus possa falar com ela o mesmo que falou com Tomé. Não seja incrédulo, seja um crente. Abaixa a cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, maravilhoso é o Senhor. Bendizemos a Ti pelo Teu cuidado conosco. Que coisa extraordinária estar na Tua casa, na Tua presença. E isso nesse instante acontece de duas formas. Acontece aqui no templo de forma presencial e nos lares onde muitos irmãos neste momento estão também cultuando ao Senhor assim como nós. Ó Deus, esse momento é extremamente precioso e pode ser que ao longo da nossa história nós estejamos desprezando momentos assim como aconteceu com Tomé. Talvez tenha essa sido a mesma experiência nossa nos últimos tempos. Tem compaixão de nós, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, que nós não sejamos o ausente, que nós não sejamos o cético, que nós sejamos o crente, para a glória do Teu nome que é santo e maravilhoso. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.